Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus, irmãos, amém? Vocês podem aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Nós estamos na casa do Deus vivo. A melhor hora que nós temos em nossas vidas é de estar aqui adorando ao Deus da nossa salvação, Deus que nos comprou com o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero fazer essa oração por sua vida, por sua família. Eu tenho entendido que esse é um tempo, irmãos, que nós precisamos dobrar as nossas orações. Precisamos dobrar os nossos jejuns. Nós precisamos nos santificar mais. É um tempo de muita luta espiritual. Você vai vencer essa batalha sim, mas vai vencer com as armas espirituais. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e as pessoas também que nos ouvem através da rádio, nesse momento onde você estiver, meu irmão, minha irmã, nós vamos levantar esse clamor. Há um pedido de oração do pastor Júnior, que a sua mãe está internada. Há também um pedido de oração pela vida da nossa irmã Elizabeth, que passou mal. Há um pedido de oração por tantas pessoas que estão enfermas nessa casa espiritual, irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos orar. E a oração do justo vale muito em seus efeitos. Levante a sua mão. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa hora nós fazemos um clamor de intercessão pela tua igreja, meu Deus. Levantamos, Senhor, essa oração para que na potestade espiritual, Senhor, aconteça, Senhor, agora uma forte força ao nosso favor, meu Pai. Que venha o teu poder sobre nós, que venha a tua unção sobre nós. Nós colocamos, Senhor, essa igreja ao teu inteiro dispor. Espírito Santo de Deus, quebra agora todas as cadeias do mal, meu Pai. Todo espírito contrário, toda palavra contrária, todo espírito de macumbaria, de feitiçaria, todo espírito, Senhor Deus, que está derramando sangue nas encruzilhadas, Senhor Deus, nos cemitérios, Senhor Deus, nas cachoeiras, mata virgem, Senhor. Nós repreendemos toda obra contrária contra a família do Deus vivo e poderoso. Meu Deus e meu Pai, então ouve agora a oração desse povo, meu Pai. Entregamos em tuas mãos a mãe do pastor, Senhor. Entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, a vida da Elizabeth, meu Pai, da irmã Maria Ferreira, Senhor, de todos os enfermos dessa casa, meu Pai. Toma em tuas mãos a vida da irmã Lourdes Pinto. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a vida dessa família que chegou aqui. Esse espírito que está perturbando essa família, que está tirando a paz desse lar, que está tirando, Senhor Deus, a visão espiritual dessa família. Eu repreendo agora e digo, sai em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria contra essa família não tem poder. Todo espírito de vício, todo espírito, Senhor, que está agora colocando essa pessoa na loucura, essa pessoa que perdeu a direção, Senhor, está agora precisando de vitória, Senhor, na mente, no corpo. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que essa vida, essa família e tudo, Senhor, que está no poder dessa casa pertence a Ti. Salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo, meu Deus. Nós rogamos nessa noite que a igreja seja revestida de poder e autoridade em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Deus vivo? Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua espada. Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo 13. O versículo é o de número 11. Romanos capítulo 13. O versículo é de número 11. Você achou? Diga amém. E digo isto
conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do que, irmãos? Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Agora, pega a tua espada em 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 de Timóteo, capítulo 4. Todos acharam? Amém? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? Graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Igreja do Nazareno em Olinda, povo de Deus, pastores, líderes, ministérios dessa casa, homens e mulheres que servem ao Senhor, todos irmãos, nunca se viu um tempo de grande apostasia como esse que nós estamos vivendo. Um tempo onde há uma nuvem sobre vidas, sobre famílias, há um espírito maligno cegando os olhos para que, olhando, não vejam, e impedindo os ouvidos para que, ouvindo, não ouçam. E a Bíblia trata isso de um tempo de sonolência espiritual, um tempo onde as pessoas não estão dando mais ouvidos às santas escrituras. Nós estamos vivendo num tempo de guerra espiritual, onde muitos estão entrando no sono espiritual. Sono que tira a ação em relação a Deus, em relação à obra de Deus, em relação à atitude, à palavra de Deus, aonde as pessoas estão sentindo totalmente apáticas. Quero dizer para os irmãos que o mundo tem entrado na igreja, tem chegado aos corações. Nós não lutamos contra as armas desse mundo. A Bíblia diz que as nossas armas são armas espirituais. Amém? As nossas armas não são armas carnais, não são armas desse mundo. Nós temos a nossa fé, nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus, nós temos recebido e bebido da fonte inesgotável que vem do trono de Deus, nós temos ceado na presença de Deus, nós temos recebido a unção do Espírito Santo, a unção com óleo, a oração intercessória, nós temos levado os nossos corações diante de Deus por esse altar, nessa casa espiritual. Nós precisamos entender que a nossa luta não é carnal. Glória a Deus! Nós estamos numa luta espiritual, irmãos. Temos visto muitos irmãos parando no caminho, muitos irmãos olhando para trás. Temos tido um tempo de retrocesso espiritual. As pessoas estão no sono profundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 13, que é hora de despertarmos do sono. É o sono da indolência, o sono onde a pessoa não consegue reagir. É o sono da morosidade, é o sono da indiferença,
É o sono onde a coadunação das coisas espirituais se adaptando com as coisas dessa vida e devagarzinho a pessoa vai perdendo a fé, perdendo o apetite pela palavra, perdendo o desejo da comunhão, perdendo o desejo de ministeriar, perdendo o desejo de pregar, de visitar, perdendo o desejo de estar com os irmãos, porque esse sono da indolência é colocado por Satanás. Satanás coloca isso nas mentes. Nós estamos vivendo o tempo hoje do relativismo. Meu irmão, nós estamos agora diante de uma grande batalha espiritual. Quando a gente percebe que a igreja, ela nasceu com desejo, com vontade de anunciar a palavra, denunciando o pecado, enfrentando o mal, pessoas que entregavam suas vidas em prol do evangelho, que não tinham medo, que encaravam dificuldades, que atravessavam tantos problemas da vida, mas erguiam a bandeira da vitória, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Onde pessoas não eram envolvidas com o mundo porque viviam em santidade, em oração. Pais traziam seus filhos para a casa de Deus. Pais tinham responsabilidade de pegar suas esposas, maridos pegar suas esposas e dizer: vamos para a casa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de relaxamento espiritual. É muito fácil nós substituirmos e darmos qualquer conotação para nossa morosidade, para as nossas desculpas. A verdade é que o nível espiritual tem caído tanto na vida dos homens e das mulheres de Deus. Falta de compromisso com Deus, falta de orar, falta de ler a palavra de Deus. Paulo diz o seguinte, que esse é o tempo onde as pessoas estão nesse sono espiritual. Satanás está trabalhando, destruindo famílias. Satanás está entrando nas casas, pastores. Satanás está mexendo com a responsabilidade do marido, mexendo com os filhos. E as pessoas são incapazes de entender que é um tempo de guerra espiritual, onde há tão pouca devoção e o crédito da palavra de Deus. Nós temos visto isso, irmãos, uma avalanche de notícias, tantas coisas que têm assolado a família, os corações. Irmãos, na terça-feira, no culto da família, nós temos estado aqui com a pastora Regina, e quando eu saí daqui, pastora Regina, um homem me chamou. Eu, quando fui ver, era uma pessoa que era membro aqui da igreja. E ele falou assim: Heavy, me desculpa. Eu falei: meu irmão, me perdoa. Eu não tenho nada que te desculpar, te perdoar. Ele: pastor, eu estou bêbado. Pastor, eu estou bêbado. Eu falei: meu irmão, eu não te condeno, não, cara. Você não perdeu sua salvação por causa disso, não. O teu nome ainda está escrito no livro da vida. Deixa eu orar por você aqui. Já eram quase 10 horas da noite. Ele: pastor, me perdoa. Chorando. Eu falei: o que está acontecendo com você, meu querido? É o que está acontecendo com muitas pessoas, com muitas famílias. Se nós perdermos a comunhão, se perdermos a nossa intimidade com Deus, o mundo entra, a pressão de Satanás vem e leva, e desconstrói o que Deus construiu, e desfaz aquilo que o Espírito Santo trabalhou com tanto zelo, com tanto cuidado. Irmãos, despertem, porque essa batalha não é com a força do nosso braço, não é com a nossa energia física. Essa batalha é através de joelhos no chão, de oração, de consagração, de ouvir a palavra, de ter o temor de Deus, o zelo com as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus. Ele desesperado ali, eu me abracei com ele, falei: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. E falei para ele: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? É o sono da indolência. Quando a pessoa está no sono, ela não pode reagir ao mundo externo. Ela perde a reação. O sono tem uma função física, psíquica e emocional, porque ele faz o processo cartático.
a cartaz. Mas o sono espiritual também tem a mesma visão desse processo em que a pessoa ela começa a perder as suas atitudes com as armas espirituais, com as armas da fé. Homem de Deus se envolvendo com coisa errada, mulher de Deus se envolvendo com coisa errada. Você vê que na família não tem mais oração, em casa não tem mais a palavra sendo ministrada. Pessoas estão vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira na casa do Deus vivo. É o sono espiritual. O sono espiritual é maligno. E não adianta que se a pessoa está nesse sono espiritual, a única pessoa que pode acordá-la é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que desperta a nossa vida espiritual. Eu quero dizer que nada que você faça no mundo, com toda a gestão do mundo, com toda a vida social, sociabilidade, com todos os encontros, com todos os apetrechos da vida que você venha fazer, jamais isso vai despertar a sua vida espiritual. A vida espiritual só é despertada pelo Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, tem coisas que estão sendo amarradas, tem coisas sendo entregues nas mãos de Satanás. Está havendo uma dilapidação tremenda. Sabe por quê? Porque você não tem sido mais espiritual. Meus irmãos, qual é o sentido da vida? Parece que nós estamos vivendo estranhos, pastores. É como se você pegasse o peixe e colocasse o peixe na água e dissesse: o peixe está estranhando a água. Parece que a água ela é incongruente ao peixe. Parece que a igreja está sendo indiferente às coisas espirituais. Como que a igreja pode viver sem as coisas espirituais, se a igreja é espiritual? A Bíblia diz que o pecado entrou, que Satanás destruiu o ser humano com a entrada desse mal. Mas Jesus Cristo veio para nos resgatar das trevas, do pecado, da maldição, da cegueira espiritual. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para o reino da luz do Seu Filho Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Precisamos voltar para o caminho de Jerusalém, depender do Espírito Santo, orar pelas nossas decisões, orar por nossos filhos, orar pelo futuro e dizer: Senhor, entregamos a Ti. Voltar para o caminho para realizar a vontade de Deus. Você tem que entender que você está enfrentando a maior força dessa vida. E a maior força dessa vida, eu vou te declarar, como Jesus falou em João 10:10. Nós estamos lutando contra o diabo, contra Satanás. E não tem trégua, não tem descanso, não tem férias, não tem uma paz entre a igreja e o reino de Satanás. Nós vivemos nesse mundo batalhando contra o espírito da maldade, irmãos. Jesus chamou o diabo de Satanás, o ladrão. O ladrão não veio para matar, roubar e destruir. Só vem para isso. É isso que ele vai fazer, porque a função dele é essa. A gente está perdendo a força, a fé, a coragem. Pessoas estão dentro da igreja perdidas, desorientadas, se a própria Bíblia tem sido colocada de lado, desprezada. As orações têm sido colocadas de lado. Pessoas estão extinguindo o Espírito Santo, estão deixando de lado o sacrifício de Jesus Cristo. As nossas armas são espirituais. A igreja está aqui para lutar mesmo. E eu vejo, irmão, nesse tempo, que a hora está acabando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Nós estamos vivendo assim. Nós estamos acomodados e com as transformações estamos deixando aquilo que é a nossa fonte de vida. O tempo do fim está acontecendo. Mundo tenebroso. O apóstolo Paulo diz: e nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E nós estamos vivendo
vivendo assim, no tempo difícil, no tempo dos últimos dias. Dias tenebrosos, dias em que as pessoas estão deixando as armas espirituais, quando falta a sensibilidade do Espírito, a capacidade da força do Senhor para trabalhar. Nós temos percebido como o mundo está entrando nos corações, a frieza, a falta de empatia contra o reino das trevas. Nós estamos olhando hoje o tempo do descaso com a fé, descaso com a obra de Deus, o relaxamento com a vida espiritual, a falta de compromisso. Estamos vivendo hoje a falta de respeito com Deus, falta de gratidão com Deus, falta de reconhecimento da sua obra redentora, da sua obra restauradora. Nós estamos enfrentando, irmão, um tempo onde as pessoas estão de deboche com a palavra de Deus, de deboche com a fé, há insultos, há abominação com a palavra de Deus. Nunca se viu um tempo de falta de preparo da igreja como nesses dias. A igreja precisa despertar. Nós, pastores, precisamos despertar. Nós cremos que essa luta é uma luta que não pode ser vencida com desculpas, com justificativas. Essa luta, irmãos, requer de nós compromisso. A nossa fé está sendo testada pelo mundo. As pessoas estão vendo-nos de acordo com as nossas atitudes. Como que os crentes estão vivendo, qual tem sido o testemunho, qual tem sido a prova de que nós verdadeiramente podemos anunciar o facho glorioso do Senhor Jesus, onde as pessoas se impressionam. Ao contrário, nós temos sido achincalhados. Como que se isso não fosse pouco, mas muitos têm abandonado a fé. As pessoas estão trocando de igreja como se trocasse de roupa. Pessoas não têm raiz, não têm crescimento na palavra. E quando isso acontece, começam a desprezar por brigas, por intrigas, por confusões, por atritos. E esquecemos que essa obra não é obra da carne. Essa obra é obra do fruto do Espírito. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Fruto do Espírito. É um tempo, irmãos, de nós começarmos a restaurar a nossa vida espiritual. Temos que tirar as brigas, intrigas, as confusões, os ciúmes, as discórdias. Deus quer fazer a obra na tua vida, na tua casa, mas como que se você está tirando os elementos essenciais, principais, para sustentar a sua vida, que é Deus, o Espírito da verdade, a palavra da vitória. A gente percebe, porque há tantas pessoas envolvidas com o Evangelho, mas não compromissadas com a obra. Se nós olharmos hoje, quantas pessoas estão trabalhando, tem mais um regimento da igreja fora do trabalho do que antes. Hoje temos bastante trabalho, mas menos pessoas envolvidas no trabalho. Há uma sobrecarga, há uma força que temos que exercer, porque as pessoas estão apáticas. Talvez isso tenha acontecido com você, com a sua família. Deus tem falado para nós que é o tempo de acordarmos, de sairmos dessa sonolência espiritual, de despertarmos, de sermos humildes, de reconhecer que sem o Espírito Santo não somos nada. Quando eu olhei para aquele irmão que eu encontrei na rua, eu falei, meu querido, a salvação, ela é pessoal. A salvação, ela não tem nenhuma implicação de uma terceira pessoa. A salvação, ela tem que ser decidida por você. O Espírito Santo só aplaca a graça de Deus quando nós nos convencemos e nos convertemos e nos arrependemos. Fora disso, ninguém que te impediu de entrar para os céus, não é ninguém que está te impedindo de fazer a obra, não é ninguém que está te impedindo de você se envolver com aquilo que nós chamamos do corpo de Cristo. É você mesmo. Se nós não despertarmos para essa realidade, viveremos como crentes carnais. As pessoas querem vencer essa obra de Satanás sem as armas espirituais. A guerra é muito grande, irmãos. Eu gostaria muito que todos estivessem envolvidos, que todos estivessem trabalhando para a obra de Deus, mas parece que há uma forma de entorpecimento espiritual que impede
que tira as forças, que tira a energia, que suga a fé. Nós não temos partido dentro da igreja, não temos. Nós estamos num corpo espiritual. Quando os crentes perguntaram, olha, você é de Paulo ou de Apolo? Nem Paulo nem Apolo, nós somos de Cristo, amém? A nossa fé está no Senhor. Quando eu falo isso, meu querido, dentro da casa de Deus, todos têm que trabalhar, irmãos. Não tem, biblicamente, fundamento de alguém dizer assim, eu não quero fazer nada. Então você nunca foi realmente do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo vivo. Não existe um órgão dentro do corpo que não funcione. Porque se ele não funcionar, ele prejudica todo o corpo. Eu quero dizer que todos aqueles que foram salvos para fazer alguma coisa. Você tem um ministério, tem um dom, tem um chamado e está dentro de você. Você não foi chamado para não fazer nada, para ser espectador. Nós não estamos aqui num campo de futebol que fica 45 mil pessoas assistindo o jogo e lá tem 22 jogando. Não! Nós estamos na luta, irmãos, amém? Estamos na obra de Deus, amém? Desperta tu que dormes! O texto que nós lemos nos leva a uma dimensão de abrirmos nossos olhos. Essa é a realidade. Se nós não usarmos as armas espirituais, como a fé vai diminuindo e como essas coisas vai trazendo esfriamento. Eu vou dizer para vocês, o esfriamento nunca veio de repente. O esfriamento espiritual é um processo na vida do crente. São medidas impeditivas que o mundo, Satanás e o pecado vai colocando no coração da pessoa. É um problema aqui, é uma dificuldade aqui. E começa assim. Aí começa a criar a sua própria razão para justificar por que não faz, por que não vai, por que não assume, e vai devagar. Eu tenho feito visitas e em algumas visitas eu pergunto qual a razão de você não estar mais fazendo a vontade de Deus. Sabe que as pessoas me respondem? Heavy, não sei, mas eu sei. Isso é o diabo que está tirando a tua força. Porque vai dando um desprazer. Irmãos, quando você pega uma brasa e tira da fogueira, se essa brasa não tiver aquecimento do fogo, ela vai se apagando, vai se apagando. Eu quero dizer, irmãos, que a razão de estarmos juntos é para mantermos o fogo do Espírito em nossas vidas. Nós não somos iguais, somos diferentes, pensamos diferentes, mas a razão que nos une aqui desfaz toda a nossa vontade. Nós cantamos aqui, quero ir para a cruz, quero ir para a cruz. Os irmãos cantam aí, quero ir para a cruz. Eu acho, assim, de uma dimensão que todos os levitas deveriam ter um pouco de teologia. Porque cantar uma coisa dessa, quero ir para a cruz, sabe o que significa? Eu quero morrer. Na Santa Ceia a gente canta aqui à vontade, quero ir para a cruz. Como é que é aquele hino que fala? Vai para a cruz, não fala com o irmão. Vai para a cruz, tem ódio do irmão, guarda mágoa. Vai para a cruz, mas não consegue conviver, não consegue aceitar, não consegue viver em que. Mas para que cruz você foi? Só se for para a cruz do diabo. Porque para a cruz de Jesus, o teu eu tem que morrer. O meu eu tem que morrer. Quando nós vamos para a cruz, a nossa vontade morre. Cruz significa morte. Morte que? Física? Não! Morte da nossa vontade. É onde eu tenho que ser realmente transformado. Quando eu falo que vou para a cruz, mas ainda continuo com as rebeldias, com as mesmas caduquices da vida, continuo com as mesmas coisas brejeiras da vida, meus irmãos, não fomos para a cruz. Desperta, meu irmão. Tem um ditado, um dizer, melhor, muito legal. Não leve seu filho para a igreja. É impressionante. Eu fiquei, meu Deus, não leve. Vá com seu filho para a igreja. Tem muitas pessoas que trazem os seus filhos e deixam aqui. Mas o exemplo mesmo, meu querido, não é visto aqui dentro da igreja, não. É visto dentro de casa. Visto dentro de casa. Se você não vem com a sua família para a igreja, esses dias, alguém falou assim, o fulano de tal é casado? Eu falei, é. Aí a pessoa me respondeu. Eu perguntei, por que você está perguntando isso? Me respondeu, porque eu sempre vejo ele sozinho. Marido que não anda junto com a mulher que não anda junto com o marido. É muito estranho, irmãos. Tem que acompanhar, tem que estar junto. Nós estamos vivendo um tempo de um esfriamento muito grande. O nível de rebeldia tem subido muito alto contra Deus,
Deus, contra a palavra, contra a igreja, contra a liderança. Isso aí está chegando no nível, irmãos. Se nós não assumirmos a nossa posição, é tempo de nós buscarmos voltar para Jerusalém. Quando eu digo Jerusalém, eu falo dos princípios, das primeiras práticas da igreja primitiva, onde existia arrependimento, amor, onde os irmãos viviam crescendo através da palavra, onde havia comunhão, onde havia koinonia. Voltar para Jerusalém, eu digo viver o evangelho na sua expressão máxima. Talvez o que tenha acontecido na tua vida é justamente a falta de despertar. Despertar para onde? Para o evangelho, a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não lê mais a Bíblia? Quanto tempo faz que você não ora? A gente tem tido muita experiência de gabinete, é muito comum. E uma pessoa falou assim: pastor, como é que eu posso vencer o pecado? A Bíblia fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Como eu posso vencer o mundo? Sendo cheio do Espírito Santo. Quando você encontra homens casados falando coisas que não edificam, pode crer que são homens carnais. Porque quando você encosta com um homem espiritual, o assunto é espiritual, pastora Regina. O assunto é edificação. Aí quando se envolve no grupinho do trabalho, em grupinho de WhatsApp, de pessoas mundanas, está compartilhando coisas ali que não edificam. Irmão, sabe o que é isso? A tua vida espiritual caiu. A vida espiritual, ela acabou. Você tem que ser sincero com Deus. Tem que falar como Davi: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não afaste a tua presença. Crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Homem de Deus tem que andar com homem de Deus. Mulher de Deus tem que andar com mulher de Deus. Tem que falar de coisas espirituais, porque essa é a nossa ambientação, irmãos. O que está acontecendo com a igreja é que nós caímos nesse relativismo. E não tem como cair nisso, irmãos. Pecado é pecado. O pecado está na ordem do absoluto, não tem jeito. Homem de Deus, olha o teu caminho. Mulher de Deus, olha o teu caminho. O que você está fazendo? Está mentindo? Está fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Desperta! Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que Deus não está se agradando. Que está acontecendo na tua família que Deus não aprova. É hora de nós reconhecermos e falar: Senhor, me desperta desse sono da indolência, da morosidade, esse sono da empatia. Eu quero que você, em nome de Jesus, receba essa palavra. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Jesus está às portas, está chegando. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é o Espírito Santo, é a sua palavra. Nós estamos diante de um grande momento na história da igreja. Mas vou dizer para os irmãos, nunca vi tanta gente mole, tanta gente fraca, tanta gente que dá para trás, tanta gente desanimada, tanta gente que reclama, tanta gente que murmura. Eu só vejo pessoas reclamando, murmurando, pessoas olhando para trás. Tudo é difícil. Meu irmão, desperta! Desperta, igreja! Nós dependemos do Espírito Santo. A nossa força vem de Deus. Você, homem de Deus, a responsabilidade da sua casa é sua. Espiritualmente é sua. Eu não estou dizendo que tem que estar tudo certinho, mas você tem que levantar a tua voz profética dentro da sua casa. Você tem que levantar a voz profética, porque Deus espera isso de você. Estamos vivendo, irmãos, num tempo onde a nossa fé não pode ser jamais debochada. Esses dias eu estava cantando o hino do Paulo César, do Grupo Logos, e ele fala a respeito disso, que ninguém deve nos acusar de nada. Nós devemos ser obreiros aprovados. Você precisa e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado
E o que mais? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou. E amar com genuíno amor que eu lhe dei. Ataque, mas se buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. A Bíblia diz que nós não militamos contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra o diabo. E nessa noite eu quero que você possa ser um vaso nas mãos do Senhor. Deixe sair o melhor perfume da sua vida. Sabe aquela coisa que Deus colocou em você, como aquela mulher, Maria, estava na casa de Simão. Segundo alguns, aquele perfume que ela guardou seria uma economia de 1 ano de trabalho. Ela pegou aquele vaso de alabastro, feito de mármore especial. E ali dentro tinha um bálsamo especial. E ela pegou aquele vaso e derramou todo aquele perfume nos pés do Senhor. Há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós começarmos a entender que a nossa essência é a coisa mais importante que temos para ofertar a Deus. Hoje, Deus se espera de você, a sua vida, seu coração. Muda a sua vida, muda como você tem sido. Talvez tem questões que dependem de você, tem sido uma luta muito grande. A gente precisa do Espírito Santo, irmãos. São barreiras. De repente não é nem coisas suas, mas você tem que enfrentar e você tem que conduzir, tem que fazer com que aconteça. Mas você precisa se entregar, se derramar. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Nós queremos colocar nas mãos de Deus. Se você tem alguma causa, se você tem vontade de voltar a ser aquele homem com ministério, mulher com ministério, se você está atravessando alguma luta dentro de casa e não sabe o que fazer, com um filho, com uma filha, se você tem uma causa, eu quero dizer, hoje é o dia de nós colocarmos tudo no altar de Deus, famílias, corações, almas. Eu gostaria que você viesse aqui no altar. O altar está aberto, o altar é do Senhor. E você pode sair que nós vamos orar. Esquece, meu irmão, esquece toda barreira. Vem aqui para o altar, nós vamos orar. Você que é casado, vem com a sua esposa. Você que está hoje sozinho, vem aqui representar a tua casa. Vamos orar nesse altar, vamos fazer um clamor. Vamos nos derramar aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. As suas preocupações são as preocupações de Deus. Deus, Ele quer que você derrame a sua vida neste altar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode chegar, irmão. Quem tem aqui familiares que ainda não são convertidos, levante a mão. Vem aqui no altar, irmãos. Vamos orar. Que ainda não são convertidos, vem aqui no altar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque o Espírito Santo está me tocando que vai ser um tempo diferente. Vai ser um tempo diferente. Em nome de Jesus. Não tem problema não, pode chegar. Quem tem aqui um filho desviado do caminho do Senhor? Ou quem sabe, uma filha, pode chegar aqui no altar, venha colocar essa pessoa no altar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos levantar esse clamor, vamos levantar essa voz profética aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, nós levantamos um clamor por essas vidas, por essas famílias. Pai, a Tua palavra diz que a oração da fé vale muito em seus efeitos. Os pastores estão colocando as mãos, os pastores estão abençoando, nós estamos declarando vitória, Pai, sobre a vida do filho desviado, que volte para a casa de Deus, sobre, Senhor Deus, aquele que está no poder dos vícios, no poder, Senhor Deus, da indiferença, no poder, Senhor Deus, do sono, da indolência, meu Pai. Nós declaramos um tempo de despertamento para a Tua igreja, meu Pai. É um tempo, Senhor Deus, de voltar-se para a Sua palavra. Senhor, quebra agora, em nome de Jesus, toda barreira, Pai, todo impedimento nessa casa, na vida desse homem, dessa mulher, e espírito que está levando o pecado, levando maldição. Senhor, em nome de Jesus Cristo, salva essa família, Senhor. Entra com provisão nessa casa, meu Pai. Toca no quarto, na sala. Toca nessa casa, meu Pai. Toca nesse lugar que está acontecendo esse mal. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós não aceitamos filhos que estão nas mãos do inimigo. Homens de Deus, mulheres de Deus que estão no mundo, Senhor. Pai, libera a unção, libera o Teu poder, Senhor Deus. Traga-os de volta para a Tua casa, meu Pai. Nós oramos, Senhor, porque temos amor por essas vidas. Temos amor, Senhor Deus, por esses corações. Desperta, Senhor Deus, os irmãos. Desperta a igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora que o diabo não tem poder sobre a sua família, sobre o seu coração. O diabo não tem poder sobre a sua vida espiritual. Nós desautorizamos o inimigo. Nós tiramos a força dele. Nós declaramos agora: sai, Satanás! Sai do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Pai, em nome de Jesus, como aquele homem me procurou. E mesmo, Senhor Deus, ele bêbado, Senhor, ele pediu: pastor, me ajuda, pastor. Me ajuda, pastor. Ó Deus querido, quebra essa maldição, Senhor. Salva, Pai. Liberta, cura e batiza com o Espírito Santo, meu Pai. Oh, Senhor, vidas estão sendo derramadas aqui nesse altar, como oferta para Ti, meu Pai. Receba, Senhor. Abençoe, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor Deus, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, por cada pastor, por cada líder, Senhor, pela obra do Senhor, porque, Senhor, nós não estamos aqui em vão. Nós sabemos, Senhor, como é a luta. E não queremos retroceder, não queremos parar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai, abençoa essa igreja, abençoa cada homem, cada mulher, cada família. Senhor, que seja um tempo de avivamento, Senhor. Espírito do diabo tem confundido as mentes, tem colocado confusão, colocado, Senhor Deus, discórdia no coração, na alma dessa pessoa. Palavras de maldições têm sido, Senhor Deus, lançadas nessa casa. Palavras, Senhor Deus, de destruição de casamento, destruição de família, destruição de filho, destruição de relacionamento. Nós declaramos que caia por terra todos os inimigos de Deus. Profetizamos a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Eu gostaria que vocês orassem comigo, vocês que estão nesse altar, pudessem falar assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu recebo o renovo que vem de Ti. A minha vida será transformada. Eu serei usado poderosamente para fazer a Tua obra.
para curar os enfermos, para libertar os cativos, para anunciar a tua palavra. A minha vida será um testemunho para curar vidas. A minha vida será um instrumento para levar a tua palavra em todos os lugares, porque nessa noite eu estou despertando do sono, da morosidade, e assumo o compromisso diante de ti, com o teu espírito, de ser instrumento para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.